Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos na 5ª Escola Bíblica de Obreiros e Líderes da Assembleia de Deus Ministério Serra. Estamos aqui agora com o nosso pastor-presidente, pastor Délio Nascimento. A paz do Senhor, pastor Délio. A paz do Senhor. É uma alegria poder estarmos realizando esse evento da forma como está transcorrendo, com muita organização e, sobretudo, com muita ordem. E, acima de tudo, a gente tem que agradecer também pelos palestrantes, pelas palestras dadas, pelas mensagens trazidas. Todas elas vêm de encontro às carências da igreja, às carências dos obreiros e dos ministérios em si. E a gente espera fazer do Ministério da Serra um padrão de modelo onde os obreiros valorize a cada dia o seu ministério, não obstante ser sobrecarregado de sofrimento, mas que saibam valorizar o ministério com a aplicação da palavra legítima, sem os modernismos teológicos dos nossos dias e sem também as heresias. Dessa forma eu me sinto grato a Deus, inclusive pela vida do diretor-geral da EBOL, que é o pastor Vanderlei, por tudo que a gente está assistindo aqui. E a alegria muito maior é saber que essa organização, ela sem dúvida está coroado com a presença, direção e a orientação de Deus. Muito obrigado. Pastor Délio, a temática desta EBOL é a vocação e a maturidade ministerial. Qual o sentimento do coração do Senhor em ver tantos obreiros do vosso campo, estando presentes aqui e aprendendo um pouco mais? Qual será o resultado deste empenho de tantos obreiros que vêm se dedicando ao ensino? Eu acho isso extremamente necessário, porque a vocação ela pode se perder se ela abrir mão da maturidade. E você só alcança a maturidade permanecendo dentro da vocação. Então, a vocação é aquilo que você traz de você, que vai gerar na visão de Deus o chamado seu para a obra. Então, você primeiro mostra-se vocacionado, segundo, chamado, depois capacitado. E tudo isso, o chamado é uma resposta que a gente dá para Deus pela vocação que temos. E a capacitação vem pela palavra e a palavra de Deus. E a gente tem homens de Deus que trabalham esse aperfeiçoamento para que a gente tenha obreiros. Que nesse período de transição de uma geração que se vai e de outra que vem, que a gente possa ter uma igreja que não sofra esse período de transição com modernismo, com heresias, com ausência da palavra de Deus nos púlpitos. Eu vejo dessa forma. Para encerrarmos essa entrevista, como o senhor vê um ministério bem-sucedido? Um ministério bem-sucedido eu vejo com alguns pilares. O primeiro pilar é o chamado. O segundo pilar está dentro da resposta que eu dei há pouco, é a vocação. Porque não adianta você querer ser, você tem que ser vocacionado. Então, se você é vocacionado, você então é chamado. Porque muitas vezes as pessoas se perdem na chamada. E para ser bem-sucedido, um dos fatores é que o obreiro considere-se sempre o menor da casa. O pastor nunca pode se ver como um executivo, como alguém influente na sociedade para ter essa influência numa forma de negociar com coisas espúrias, como muitas vezes até negociatas políticas, esses negócios. Estamos vivendo esse momento. Mas é exatamente o contrário, é para que ele continue sendo padrão, modelo, paradigma, para que as pessoas vejam nele Cristo. Aí o ministério será bem sucedido, porque ele terá inspiração de Deus. Um exemplo disso a gente vê no jovem pastor, que hoje já está também maduro, mas que bem jovem. Eu entreguei uma congregação nas mãos desse pastor e a gente vê o que ele está sendo capaz de realizar, que é o pastor Vanderlei, que é uma referência dentre os demais obreiros que, da mesma forma, também se empenham para fazer esse trabalho da obra de Deus. Então eu considero ele, por exemplo, como tantos outros
né? Um ministério bem sucedido. Para encerrarmos a entrevista, o pastor Adélio vai deixar uma mensagem a futuros jovens obreiros que querem se dedicar ao ensino e ao estudo da palavra de Deus. A mensagem que eu deixo para cada um dos jovens obreiros e aqueles que são aspirantes ao quadro de obreiros é que, vendo essas escadas aqui à frente, né, como galeria, lembre-se que a igreja estará sempre no último degrau. O primeiro degrau, lá embaixo, quem está é o obreiro, é o pastor, é o chamado, é o que atendeu o chamado. Porque a palavra ministro tem a tradução de remador da fileira de baixo. Então, não pode a igreja olhar para o pastor olhando para cima. A igreja olha para o pastor olhando para baixo. O pastor olha para a igreja olhando para cima. Para que o pastor seja bem sucedido, ele tem que entender isso, porque Jesus não deu igreja a pastor, mas deu pastor à igreja. Amém. Muito obrigado, pastor Adélio. Deus abençoe, Senhor.